Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Hoje a igreja faz memória de São Brás. E o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região do Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um evangelho hoje bastante longo, mas que quero ressaltar aqui pelo menos duas coisas que, a meu ver, são importantes de serem refletidas, ressaltadas. Primeira coisa, interessante porque o Evangelho começa dizendo: Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. E eles saíram, estavam na barca, claro. Chegaram na barca, saíram da barca e se depara com um homem que está endemoniado. Interessante esse fato de estarem na barca, saírem da barca, porque no final do Evangelho vai dizer que Jesus, ele entra de novo na barca e vai se retirar para um outro lugar, porque ele vai ser expulso daquele lugar. Interessante esse início e esse final do Evangelho. Jesus que chega, não é acolhido, volta na barca para outro lugar. Mas uma primeira coisa que nos chama a atenção e eu ressalto é justamente o contraste entre o poder do inimigo, o poder do demônio e o poder de Jesus. O poder de Jesus é infinitamente superior ao dos demônios. Interessante porque diz aqui o Evangelho que aquele espírito impuro, aquele homem que estava endemoniado, ninguém conseguia segurá-lo. Era correntes, algemas, ele quebrava tudo, ninguém conseguia detê-lo. Então, o poder do inimigo. Mas, quando este viu Jesus, ele se prostra diante de Jesus.
né? Ele se prostra diante de Jesus. Diz aqui o Evangelho que ele gritou de joelhos, gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O diabo reconhece o poder de Cristo. E aí, de fato, Jesus exorciza, Jesus expulsa o demônio, o manda para a manada de porcos, e se atira ao mar e se afoga. E Jesus restaura, liberta a vida daquele homem. Jesus tem o poder acima de todas as coisas. Jesus tem o poder de libertar o homem, de dar vida nova, de devolver a dignidade da pessoa. É o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fez o bem, Jesus libertou. Agora, aquilo que é um bem, diante daquele contexto, daquelas pessoas, daquela região da Decápolis, de modo particular daquela cidade de Gerasa, os seus habitantes, que eram pagãos, não acolheram a Cristo. Não acolheram. Aquele povo não acolheu Jesus. Mesmo ele tendo feito bem, eles ficaram com medo. Interessante, né? Porque aquilo que poderia nos levar à fé, muitas vezes nós o transformamos em motivo de afastamento, de não acolhimento da pessoa de Cristo. Então, isso é importante por quê? Porque às vezes você faz alguma coisa na igreja, o seu trabalho, a sua missão, a sua catequese, enfim, o serviço que você presta à igreja, muitas vezes você vai encontrar oposições, rejeições. Mas isso não é motivo para que você fique se questionando: o que eu fiz de errado, por que não deu certo, era para levar as pessoas para Deus, eu estou afastando. Não. Rejeitaram Jesus e pediram que Jesus fosse embora daquela região. Então, a falta de fé, a falta de acolhimento, a falta de adesão a Cristo. E nós devemos compreender isso por quê? Porque nem sempre, diante do exercício do nosso ministério, da nossa missão, as pessoas vão acolher Cristo. As pessoas vão fazer a escolha, a opção de nos rejeitar, de rejeitar a Cristo. E é preciso a gente entender isso. Quando é que se adere à pessoa de Cristo? Pela fé, com fé, quando se tem fé. Então, Jesus que vai dizer, ninguém vem a mim se o Pai não atrai. Como é que o Pai atrai? Pela fé. Aquelas pessoas não tiveram fé, não acreditaram. E como vai dizer o Evangelho, começaram a pedir que Jesus fosse embora. E aí, que Jesus entra de novo na barca e vai embora. Porém, antes de ir embora, o que vai dizer o Evangelho? O Evangelho vai dizer que o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que eu deixasse ficar com ele. Veja, aquele homem que foi libertado do mal pediu a Jesus: eu quero ficar contigo, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não. Interessante e talvez até intrigante, né? Por quê? Por que Jesus não permitiu? Porque Jesus queria que aquele homem ficasse ali e se tornasse testemunha sua, testemunha da misericórdia de Deus para a sua família e para aqueles que estavam ali. Interessante, né? Interessante. Porque Jesus o deixa naquela região, não permite ficar com ele, que vá embora com ele, para que ele seja um sinal da misericórdia de Deus ali, para a sua família e para aquela comunidade. É isso também que Deus espera de cada um de nós. Que nós sejamos, de fato, um sinal da misericórdia de Deus na vida das pessoas. Que nós possamos proclamar as maravilhas que Deus realiza em nossa vida, para o bem e a salvação das almas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.